vamos lá, pessoal. Questão da Constituição que fala, artigo 1º ao 4º, né? É correto afirmar que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se Estado democrático e tem como fundamentos. Pessoal, o que ele quer? Artigo 1º ao 4º. Basicamente é isso, para variar, né? O que ele pede no artigo 1º? É o sociedivaplu. O que é isso? Sou cidadão digno de valores plurais. Pronto. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, que é a resposta, valores sociais, trabalho, iniciativa e pluralismo político. O que ele misturou? Porque a resposta é essa, né? Beleza, resposta, acabou, letra A. O que ele fez? É óbvio, né? Ele tascou erradicar a pobreza, objetivo, garantia do desenvolvimento nacional, objetivo, promoção do bem, objetivo, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Eu falei para vocês, isso aqui é bola cantada, não precisa ser gênio, tá lá no dia D, tá no curso e tal. Veja, objetivo. O objetivo a gente brinca que é o PGR Ceará. Qual o seu objetivo? O seu objetivo é ser Procurador-Geral da República no Ceará. P, promover o mérito. G, garantir o desenvolvimento nacional, reduzir as sociedades, as desigualdades sociais e regionais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização. Ele poderia até ter misturado o artigo 4º, que são princípios de relações internacionais, mas ele não fez isso. Resposta, portanto, letra A de amor. Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui nesse momento pós-prova, né, para comentar aí um pouquinho sobre a prova de Direitos Humanos. Sei que esse é um momento que mistura um pouco de alívio com um pouco ainda de tensão, né? Resultado, nota de corte, enfim, a gente acaba ficando com aquela sensação de insegurança, mas o alívio do pós-prova, né, já a gente acaba sentindo. Bom, prova de Direitos Humanos. Tava fácil. Ai, professora, não achei. Tava fácil. Até porque tudo que foi ali trazido nas questões não era surpresa, não teve nenhuma grande dificuldade ali, foi muito básico. Aliás, achei que foi fácil até demais, né? E vocês vão ver isso comigo nas correções, tá? Analisei todas as questões. Não vislumbro possibilidade de recurso, até porque eram questões realmente objetivas. A prova preambular de direitos humanos não traiu ao que a gente esperava. Papum, era bater o olho no enunciado e assinalar a resposta. Não tinha nem muito ali o que a gente apresentar de dúvida, tá? Eu sei que às vezes a gente, poxa, mas tinha muita coisa, as questões estavam com enunciados longos. É verdade. Mas o próprio enunciado já trazia para nós a resposta. Bom? Espero que vocês tenham ido bem e já sabe, eu estou à disposição aí para poder auxiliá-los. Se surgir alguma dúvida, algum ponto que você quiser discutir comigo, eu estou sempre à disposição, beleza? Mas eu não vislumbro matéria para recurso em nenhuma das questões. Bom, é isso. Vamos corrigir a primeira questão da prova de escrivão? Vou trazer aqui para a tela. Professora, já o enunciado da questão já me deixou louca. Já bati o olho e já fiquei desesperado, ó, já ocupa a tela inteira. Pois é, era realmente um enunciado longo, só que o próprio enunciado conduzia a resposta. Mesmo que você nunca tivesse tido acesso a esse documento, você podia chegar na resposta certa pelo enunciado. Ah, professora, é verdade. Quer ver comigo? Dá uma olhada aqui. Instrumento por meio do qual os Estados parte das Nações Unidas. Já começa daqui. A gente aqui já elimina uma alternativa importante que trata da questão da Convenção Americana. Se está falando do sistema das Nações Unidas, nós estamos falando de um documento que faz parte do sistema global. Que aderirem e ratificarem assumem o compromisso de respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Falou de bastante coisa, né? Então não é um assunto específico. Você já vai entender. O instrumento reconhece, olha aqui, o direito à vida, a não ser submetido à tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a não ser submetido à escravidão ou ao tráfico de escravos, a liberdade e segurança pessoal, a livre circulação, a igualdade perante tribunais e cortes de justiça, liberdade de pensamento, de consciência, de religião.
uma ampla gama de direitos, ou seja, não está falando só de direitos relativos a uma questão, à tortura, à discriminação racial, à violência contra a mulher, não é, certo? Já estou dando as dicas. Aí tudo bem, isso exigia, né? A partir daí exigia que a gente conhecesse, que a gente ao menos tivesse já lido esse documento. A primeira parte é constituída apenas por um artigo que trata do direito à autodeterminação. Na segunda, fala-se de como os estados aplicarão o instrumento. E na terceira parte, o elenco dos direitos. Tá. Esses são os chamados direitos de primeira geração. Falei muito com você isso em revisão. Falei isso com você em revisão de véspera, no dia D. Por quê? Porque geração é um assunto que sempre cai, a gente precisava saber. Quais são os direitos de primeira geração? Liberdades individuais, garantias aí de acesso à justiça, e aqui, ó, participação política, direitos civis e políticos, primeira geração escrita. Na quarta parte, prevê-se aí a instituição do Comitê dos Direitos do Homem. Na quinta, tratam-se das regras de interpretação. Nem precisava conhecer a quinta, a sexta, que fala das regras da entrada em vigor e vinculação dos estados. É correto afirmar que esse enunciado se refere a quê? E aí eu vou analisar com você. Se a sua prova tiver diferente disso, a gente teve acesso a essa versão, é só você, né, analisar aí com as devidas alterações, mas as alternativas são as mesmas, só fora de ordem. Gente, é convenção americana? Não é convenção americana. Eu já destaquei aqui, ó, instrumento por meio do qual os Estados parte das Nações Unidas. Portanto, não é a convenção, porque a convenção é do sistema da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Por isso que eu falei, no começo a gente já elimina uma que era bem importante. Letra B. Tá falando de discriminação racial? Especificamente, a gente até fala da questão de não ser discriminado, mas fala também de raça, gênero, várias coisas. Então, não é especificamente sobre este assunto. Você já sabe a resposta, né? Mas eu vou analisar mesmo assim. Era, né, genérico, convenções e tratados internacionais sobre direitos humanos, isso aqui era chute, né? Porque é óbvio que está falando de um instrumento e não de convenções aí, tratados, de forma genérica, não é? Pois é. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, certo? Primeira geração, direitos civis e políticos. Se você não conhecia, já estava aí. O pacto é do Sistema Internacional dos Direitos Humanos, portanto faz parte do sistema global. E aí, ok, o que diz o artigo 1º? Ah, professora, eu não ia lembrar. Tudo bem, mas já lembrava por conta desses outros argumentos. Mas olha o artigo 1º. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Beleza, já vimos que está aqui, ó, direito à autodeterminação. Depois, na segunda parte, fala do papel dos estados que se comprometem a respeitar e garantir aos indivíduos, né, esses direitos, e aqui não sofrer nenhum tipo de discriminação, que não é só a racial mencionada, mas também a questão de cor, de sexo, então discriminação de gênero, língua, religião, de opinião política. Parte 3 trata dos direitos, elenca os direitos. Que direitos? Os direitos civis e políticos, então o direito à vida, eu só estou mencionando alguns, tá? O direito aí a não ser submetido à tortura, e aí de fato nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Fala da questão de não ser submetido à escravidão. Na quarta parte, institui o tal comitê que está lá como dos direitos do homem ou dos direitos humanos, que é um órgão que vai acompanhar como os estados se comprometem, certo? Não tinha como a gente fugir da letra D, né? E aí, só para fechar a letra E, não é porque está falando de uma convenção, primeiro, de âmbito americano, que é a interamericana, e segundo, de um tema específico, que é a violência contra a mulher. E como a gente viu, o documento mencionado, ele trata de vários direitos, não especificamente só da questão da violência de gênero, da violência contra a mulher. Certo? Portanto, pessoal, tem jeito, a nossa resposta era a letra D, ou, né, na sua prova, se tiver diferente dessa ordem, é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Beleza, ok. Espero que você tenha acertado e que você tenha entendido aí direitinho o porquê que essa era a resposta certa. É um instrumento internacional entre os membros, aliás, entre os países membros
da Organização dos Estados Americanos. Acho que a gente já tem uma resposta aí, né? OEA. E que foi subscrito durante a Conferência Especializada Interamericana, de novo aqui a dica, de Direitos Humanos, em 22 de novembro de 1969. Entrou em vigor em 18 de julho de 1978, sendo atualmente uma das bases do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Gente, tá bom. Professora, mas ainda fiquei com dúvida. Tá. Consagra direitos civis e políticos, dentre outros, o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, o direito à vida, a integridade pessoal, a liberdade pessoal e garantias judiciais, a proteção da honra e o reconhecimento à dignidade e à liberdade religiosa e de consciência, liberdade de pensamento, de expressão, direito de livre associação. Por que eu li tudo isso? Porque nós não estamos falando apenas de uma gama de direitos, direito a não ser discriminado, direito a não sofrer tortura, mas de vários, portanto é um documento amplo. Que documento estamos falando? Do Sistema Interamericano, que faz parte dos países da OEA. Ainda que você nem conheça essas datas, tá? Porque data realmente é uma questão ali, né, de decorar. Que documento é esse? É o Estatuto de Roma, eu vou até passar. É o Estatuto de Roma. Não, por quê? Porque o Estatuto de Roma ele é específico, ele trata aí de um tribunal penal internacional que vai punir ali indivíduos que cometeram determinados crimes. Algum momento a questão falou sobre isso? De jeito nenhum. Letra B. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Ah, é? E aí por que fala do direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida? Ele não fala especificamente que trata da questão da violência contra a mulher. Então não pode ser esse. É a Declaração Universal? Ah, professora, fiquei em dúvida. Declaração Universal é referente ao sistema interamericano? Não. Declaração Universal é do sistema da ONU, sistema de proteção global dos direitos. Então não é a declaração. É a convenção que trata da questão da discriminação racial? Pelo mesmo motivo que não é da violência contra a mulher, não é da discriminação racial. Ainda que se trate da questão da discriminação, não é o único foco desse documento. E, portanto, só podia ser, né? Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica, de São José da Costa Rica, se preferir. Certo? Convenção Americana está, né, dentro do sistema interamericano, faz parte do sistema interamericano, é um documento que foi ali trazido pelos países membros da OEA, né? Foi promulgada em 22 de novembro de 69, portanto isso bate com o enunciado, e entrou em vigor internacionalmente em 18 de julho de 78, que também diz respeito no enunciado, e óbvio, é a resposta. Certo? Por isso que eu falo, não tem como a gente ir para outra resposta, essa é a resposta. Né? As outras não tinham alternativas que sequer dava para a gente ficar em dúvida, exceto a da Declaração Universal, mas mesmo assim, a partir do momento que fala do sistema interamericano, já está excluída. Beleza? Essa era a resposta. Tá bom? Se a sua prova for diferente, é o Pacto de São José ou a Convenção Americana aí, a alternativa certa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo, eu sou delegado de Polícia Federal e hoje vamos responder aqui algumas questões, né? Na verdade, todas as questões de direito penal, direito processual penal e legislação especial dessa última prova da Polícia Civil de São Paulo do cargo de escrivão. Então, foi uma prova relativamente simples, a gente pode dizer assim, né? Não há grandes polêmicas. Eu não visualizei nas questões que eu vou responder aqui nenhuma passível de recurso, né? Nenhuma que pode ser eventualmente anulada. Eu acredito que todas as questões aqui são válidas, os gabaritos são corretos, né? O gabarito oficial é o gabarito correto aqui da prova, a gente não tem nenhuma questão assim que trouxe alguma questão polêmica, né? Algum tema que pudesse ser avaliado aqui e eventualmente anulasse essa questão. Então, a gente pode ver que foi uma evolução assim, em termos de direito no que tange a essa prova de 2022 em relação à prova de 2018. A prova de 2018 foi bastante mais simples, bastante mais voltada realmente para a letra de lei. Já essa prova aqui de 2022,
ela exigiu um pouco mais do candidato, exigiu que o candidato conhecesse, né, um pouco mais de doutrina, um pouco mais de entendimento jurisprudenciais e fizesse interpretações da lei, né? Não é uma prova apenas de repetição da lei seca, é uma prova de compreensão da lei. E exigiu então do candidato, né, os candidatos que foram bem nessa prova são, né, bons candidatos, a gente pode dizer assim, né, bons alunos, porque conseguiram efetivamente entender, né, o que é o direito penal, o direito processual penal e o direito e a legislação especial extraordinária aqui em termos de direito penal. Vamos então começar essa resolução aqui. Então, uma questão, né, a primeira questão sobre parte geral, né, parte geral do Código Penal. Começando então, considerando as disposições relativas ao concurso de pessoas e de crimes, constante no Código Penal, assinale a alternativa correta. Então, parte geral, sempre uma parte muito importante, porque ela não basta, né, apenas decorar o que está escrito ali, né? É preciso realmente compreender o que, né, todos os institutos penais que são, né, inseridos ali nessa parte geral, porque eles serão aplicados em todo o resto do direito penal, na parte especial, na parte de legislação especial. Em processo penal, muitos dos institutos aqui do direito penal são utilizados também. Então, eu acredito que seja, né, o cerne realmente do direito penal, essa parte essa parte geral, né, os primeiros 121 artigos são realmente os mais importantes do direito penal. E concurso de pessoas e concurso de crimes é um tema sempre muito recorrente. Então vamos lá, alternativa A. No caso de concurso formal, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, as penas são aplicadas cumulativamente. Essa alternativa está perfeita, essa é a alternativa correta, é o gabarito oficial da prova e é a alternativa correta, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque ela trouxe aqui o que a gente conhece como concurso formal impróprio ou concurso formal imperfeito, que está na parte final do artigo 70 do Código Penal. A parte inicial do artigo 70 traz o concurso formal próprio. Já a parte final vai trazer o concurso formal impróprio. Qual a grande diferença entre esses dois institutos? E o artigo deixa isso bem claro, né? Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave, né, das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, esse é o cerne do concurso formal. É uma ação ou uma omissão que causa 2 ou mais crimes. O agente tem uma conduta, pode ser uma ação ou uma omissão, e ele com essa uma conduta causa 2 ou mais crimes. Esse agente vai ser punido pela pena do crime mais grave, acrescido de 1/6 até a metade. Esse é o concurso formal próprio. Entretanto, o próprio artigo aí já traz uma exceção, né? Entretanto, serão aplicados, né, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, quando, apesar de ser uma única ação ou uma única omissão que causa 2 ou mais crimes, mas o agente desde o início desejava a prática de 2 ou mais crimes, ou seja, quando os desígnios desse agente são autônomos, a pena, né, a aplicação da pena nessa modalidade de concurso formal, ela vai se dar da mesma forma que se dá no concurso material, que é através da soma dessas penas. Não tem apenas a exasperação da pena como no concurso formal próprio, há a soma das duas penas. Apesar de ter sido apenas uma ação ou uma omissão, como os dois crimes causados eram crimes autônomos, havia vontade do agente de causar aqueles 2 crimes com uma ação apenas, esse é o concurso formal impróprio. E nesse caso, a gente tem a soma das penas, não a exasperação. Por isso a alternativa A está perfeita. A alternativa B, praticado o crime em coautoria, todos que concorreram à prática delitiva são punidos de forma idêntica. Apenas o que comprovadamente quis participar do crime menos grave, se lhe há aplicada a pena deste. A alternativa está errada por essa expressão que está grifada ali, ó, serão punidos de forma idêntica. O direito penal não traz essa responsabilidade objetiva, né, essa responsabilidade onde todos os agentes serão punidos da mesma forma. Todos os agentes são punidos pelo mesmo crime. O Código Penal adota a teoria monista, mas não são punidos de forma idêntica. Por quê?
porque o artigo 29 deixa isso bem claro, que os agentes serão, as penas serão combinadas na medida de sua culpabilidade. Concorre para o crime, incide nas mesmas penas, mas essas penas serão quantificadas na medida da culpabilidade do agente. O juiz vai ter que motivar a aplicação da pena para cada um desses agentes. E os elementos subjetivos de cada um desses agentes vão ser levados em consideração no momento da quantificação dessa pena. Então essa alternativa B está errada exclusivamente por isso. Por essa expressão ali, serão punidos de forma idêntica. E o parágrafo 2º do 29 vai trazer essa parte final dessa alternativa B, e ela está correta, né? Se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste. A pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, se no concurso de agentes, se um dos agentes desejava praticar um crime menos grave e outro crime mais grave acaba acontecendo, a esse agente que desejava praticar o crime menos grave vai ser aplicada apenas a pena daquele crime menos grave. Se ele podia, eventualmente, né, prever o resultado mais gravoso, prever que aquele crime mais grave que ele não desejava poderia eventualmente acontecer, ainda vai ser aplicada para ele a pena do crime menos grave, só que essa pena pode ser aumentada até a metade. Então essa chamada participação de menor importância está ali no artigo 2º no parágrafo 2º do artigo 29, e é uma questão bastante cobrada realmente nesses concursos, principalmente nos concursos policiais. Alternativa C. No caso de participação de menor importância, a critério do juiz, a pena pode deixar de ser aplicada? Não, né? Como eu acabei de falar, a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ela não pode deixar de ser aplicada. Então, num concurso de pessoas, todos responderão pelo mesmo crime. Né? É a adoção aí da teoria monista pelo Código Penal. Só que se a participação de um dos agentes é muito reduzida, né, ela tem uma participação realmente de menor importância, vai ser aplicada para ele a pena daquele crime praticado com uma redução ali de 1/6 a 1/3. Né? Então a pena não pode deixar de ser aplicada, ela vai ser aplicada, mas com essa diminuição. O crime continuado só é reconhecido quando em causa crimes da mesma espécie, assim considerados os de idêntico tipo penal. Não é só isso, essa alternativa está incompleta. O crime continuado não só é reconhecido quando há a prática de crimes da mesma espécie. São necessários outros requisitos para se classificar o crime continuado. Isso está lá no artigo 71. Né? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Isso é o crime continuado. É a prática de vários crimes da mesma espécie, que têm condições de tempo, lugar e maneira de execução que fazem com que esses crimes sejam analisados numa linha contínua. Apesar de serem crimes autônomos, cada um desses crimes tem um momento próprio, uma consumação própria. A fim de política penal foi adotada essa modalidade aqui de crime continuado. Então, se os crimes são muito parecidos no tempo, ou seja, na proximidade que eles têm entre si, no lugar que eles são praticados e na maneira de execução, esses crimes são considerados como a continuação do anterior. E aí, nesse caso, vão ser aplicadas as penas de apenas um deles, né, aumentada de 1/6 até 2/3. Não é, se você parar para analisar, parece que é um concurso material. Parece que são vários crimes praticados. Mas entende-se que quando esses crimes são muito parecidos entre si, em tempo, lugar e modo de execução, isso caracteriza o chamado crime continuado. Por isso que essa alternativa D está errada. Não é necessário apenas que sejam crimes da mesma espécie, é necessário que sejam crimes da mesma espécie praticados em tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. A alternativa E, a participação na modalidade de instigação é punida ainda que o crime não chegue a ser ao menos tentado. Não, o crime precisa ser no mínimo tentado para ele ser punível. O crime e o ajuste, determinação, instigação e auxílio também. Né? Então, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis quando o crime não chega nem
pelo menos a ser tentado. Então, se um agente, né, instiga, ajusta, determina, junto com o outro, para que o outro pratique um crime, ele é coautor desse crime, ele é partícipe ou coautor desse crime. Se esse crime não chega nem a ser tentado, se esse crime apenas fica no mundo das ideias, esse agente não pode ser punido, esse crime não é punível, porque ele precisa ser no mínimo iniciado, ele precisa ser no mínimo tentado para essa conduta ser criminalizada. Por isso que a alternativa A é a alternativa correta aqui, essa alternativa do concurso formal impróprio. Mais uma questão, né? Agora a questão sobre crimes contra a dignidade sexual. Um capítulo aí bastante recorrente também nos concursos policiais, porque infelizmente é um crime, né, ainda bastante praticado no Brasil, um crime que ainda é na nossa realidade política criminal, então ele é realmente muito exigido assim, o conhecimento desses crimes, né? E houve também, né, o acréscimo de alguns tipos penais aqui nos últimos anos nesse capítulo, por isso que ele ainda é exigido não apenas o conhecimento tradicional desses crimes, mas também a atualidade do candidato. A gente vai ver aqui, tem 2, 3 crimes aqui que foram agregados, né, no Código Penal há pouco tempo, então exige do candidato essa atualidade. Vamos lá na alternativa A. A conduta de manter estabelecimento destinado à exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, perdão, estou lendo a alternativa aqui, estou lendo já a justificativa. A conduta de manter estabelecimento destinado à prática de exploração sexual do artigo 229 do Código Penal é atípica, caso não haja participação de criança ou adolescente. Então a alternativa coloca aqui a necessidade, né, como elementar do crime, de ter a participação de uma criança ou de um adolescente para se caracterizar o crime de casa de prostituição. Isso está errado, por quê? Porque o artigo 229 não prevê esses elementares, né? O 229 é manter por conta própria ou de terceiro esse em que ocorra exploração sexual. Haja ou não intuito de lucro, com mediação direta do proprietário ou gerente. Então não se exige essa elementar criança ou adolescente, por isso que essa alternativa está incorreta. A alternativa B, a conduta de registrar ato sexual sem autorização dos participantes, artigo 216b do Código Penal, só é punível se houver divulgação a terceiros por qualquer meio. Mais uma vez, adicionou-se aqui uma elementar que não existe lá no artigo 216b. O crime só vai ser tipificado, ou seja, essa conduta só vai ser crime, só vai ser considerada crime se houver a divulgação a terceiros daquele registro sexual sem autorização? Não. O artigo 216b deixa isso bem claro, né? Os núcleos são produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo de cena com cena de sexo, de cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Ou seja, a mera produção, a mera fotografia, filmagem ou registro de ato sexual ou cena de nudez ou cena de caráter íntimo sem autorização dos participantes já caracteriza o crime. Né? Nesse caso aqui, a divulgação a terceiros é um pós-fato impunível, né? O crime já está consumado. Então a gente só vai estar realmente lesando ainda mais aquela pessoa que teve sua intimidade violada, mas não é um elemento necessário para a tipificação dessa conduta. A alternativa C, a conduta de manter relação sexual com pessoa desacordada por ingestão de álcool, incapaz de oferecer resistência, caracteriza o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, qualificado pela especial condição de vulnerabilidade da vítima. Então aqui a alternativa C tentou colocar o candidato aqui numa pegadinha. Jogou aqui essa questão, né, da ingestão de álcool, da pessoa desacordada em razão da ingestão de álcool, como uma vulnerabilidade, o que está correto. Só que essa vulnerabilidade, ela não é uma qualificadora do crime de estupro. Ela é uma elementar de um tipo próprio, que é o tipo de estupro de vulnerável. O estupro do 213, ele tem qualificadores, ele tem causas de aumento ali, e é preciso que o candidato saiba, né, quais são, né, essas causas de aumento, quais são essas qualificadoras. O fato da vítima estar desacordada não é uma qualificadora do crime de estupro. É uma elementar de um outro tipo, de um tipo autônomo, que é o tipo do 217A. Ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Esse é o caput. A pena é de 8 a 15 anos. Incorre na mesma pena, ou seja, conduta equiparada,
as ações descritas no caput com alguém por enfermidade ou por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Então, quando a gente fala de vulnerabilidades transitórias, ou seja, uma causa aí que impede a pessoa de oferecer resistência, pode ser uma pessoa dormindo, pode ser uma pessoa em coma, pode ser uma pessoa que ingeriu muito álcool, uma pessoa desmaiada, né? Isso é uma elementar dessa conduta equiparada aqui de estupro de vulnerável, não do estupro previsto lá no artigo 213. Então, é alternativa bastante capciosa, assim, né? Que eu acredito que muita gente despreparada caiu nessa pegadinha aqui. O crime de importunação sexual do artigo 215-A é de natureza subsidiária, restando caracterizado somente se o ato libidinoso praticado não constituir crime mais grave. Exatamente, conduta alternativa perfeita, né? Praticar contra alguém ou sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. A reclusão é de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave. Então, o tipo penal aqui 215-A, ele é um tipo subsidiário. Ele só vai ser aplicado se aquele crime não caracterizar, se aquela conduta não caracterizar um crime ainda mais grave. Por isso a alternativa D está corretíssima. E alternativa E, a prática de conjunção carnal com menor de 14 anos, se consentida, não caracteriza o crime de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal. Se comprovado que a vítima já mantinha vida sexual anteriormente. Essa alternativa está absolutamente errada do começo ao fim. Por quê? Porque a prática de conjunção carnal com menor de 14 anos, mesmo que consentida, já caracteriza o crime de estupro de vulnerável. Independentemente do consentimento, a prática sexual com pessoa menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Não há nenhuma exceção. Então, o começo dessa alternativa aqui já está errado. E o final ainda deixa a alternativa ainda mais errada, né? Que se comprovado que a vítima mantinha vida sexual ativa anteriormente, também não se caracteriza o crime de estupro, né? O que deixa isso bem, que está lá no parágrafo 5º do 217-A, está bem claro, né? As penas previstas nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relação sexual anteriormente ao crime. Então não há nenhum excludente, que não há nenhuma possibilidade de defesa, né, do acusado nesse sentido. É um crime independente de qualquer outro fator, né? Por isso que a alternativa D é a alternativa correta aqui dessa questão, sem sombra de dúvidas. Vamos para mais uma, agora com crimes contra a saúde pública, né? E crimes contra a paz pública, né? Contra a saúde pública e contra a paz pública. Não são tipos penais muito recorrentes. Foi uma surpresa aqui, né, que caiu essa questão, né? Tem tantos tipos muito mais recorrentes ali, os crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida e tal, crimes contra a administração pública são muito mais cobrados do que esses crimes contra a saúde pública, por isso que é uma alternativa que já se torna difícil. Apesar dela ser simples, ela se torna difícil pela ausência de contato, né, que muitos estudantes aí têm desses crimes. Alternativa A infração de medida sanitária é próprio de profissional de saúde. Então esse crime, infração de medida sanitária, é um crime próprio, ou seja, só pode ser aplicado a pessoas, né, que trabalham, profissionais da saúde? Não, né? O tipo está lá no 268, que traz infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Detenção de 1 mês a 1 ano. E o parágrafo único vai trazer que a pena é aumentada de 1/3 se, né, o agente é funcionário de saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então o fato de ser profissional da saúde não é uma elementar do crime, ela é uma causa de aumento. Então esse crime é um crime comum, pode ser praticado por qualquer um. Quando é praticado por agentes de segurança de saúde, eles têm essa causa de aumento aqui. Alternativa B. Associação criminosa quando há participação de criança ou adolescente ou pessoa com capacidade cognitiva reduzida tem pena aumentada até a metade. Questão capciosa também. Por quê? Porque realmente a associação criminosa, quando ela é armada ou quando há participação de criança ou adolescente, tem-se essa causa de aumento até a metade. Mas o parágrafo único aqui do 288 não traz essa elementar pessoa com capacidade cognitiva reduzida. Ele fala só em associação armada ou participação de criança ou adolescente.
Então, bastante capciosa aqui essa questão, porque se você lembrava de criança, lembrava de adolescente e tal, pode ser que você tenha caído nessa pegadinha aqui, ou ao jogar essa elementar, né? Pessoa com capacidade cognitiva reduzida, quando ela não existe. Por isso que a alternativa B está errada. O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias ou produtos alimentícios tem por objeto material também bebidas alcoólicas. Esse crime está lá no 272, né? Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício. Incorre, né, nas mesmas penas quem vende esses produtos, importa, tem em depósito e tal. E o parágrafo 1º vai deixar, né, essa alternativa correta, que essas ações aqui são penalizadas também quando relativas a bebidas com ou sem teor alcoólico, né? Então, apesar do caput falar ali em alimentos, né, alimento destinado a consumo, o parágrafo 1º traz essa conduta equiparada. As mesmas práticas são criminalizadas também quando diz respeito à falsificação, corrupção, adulteração de bebida, seja bebida alcoólica ou não. Por isso que a alternativa C está correta. A alternativa D, epidemia, inadmite a modalidade culposa. Errado, né? Porque o parágrafo 2º do 267 traz essa possibilidade, né? No caso de culpa, a detenção é de 1 a 2 anos. Ou, se resulta a morte, 2 a 4 anos. Então vai, né, o caput vai trazer ali a causa de, né, o tipo doloso de epidemia, de causar epidemia, e o parágrafo 1º traz o tipo doloso qualificado, ou seja, se resulta a morte dessa epidemia, a pena é aplicada em dobro. Já o parágrafo 2º vai trazer o tipo culposo e o tipo culposo qualificado pelo resultado. Então há essa possibilidade sim de epidemia culposa. E a alternativa E, incitação a crime é punido de forma qualificada se há incitação de animosidade entre forças armadas ou delas contra poderes constitucionais. Esse parágrafo único aqui foi agregado em 2021, então é um tipo bastante recente, né? Tem menos de um ano aí, e traz essa previsão. Mas é uma previsão qualificada? Não, é uma previsão equiparada. O crime de 268, que é incitar publicamente a prática de crime, né, apenado ali de 3 a 6 meses, no parágrafo único vai dizer que incorre na mesma pena quem publicamente, né, quem faz publicamente essa animosidade entre forças armadas ou contra os poderes constitucionais ou entre as instituições civis e a sociedade. Então é uma conduta equiparada, ele não precisaria nem estar ali, né, porque a incitação a crime, né, já está no caput, agregou-se esse parágrafo único aí apenas com uma forma didática, a gente pode dizer assim, né, que também vai se caracterizar, né, então é uma conduta equiparada, não é uma conduta qualificada, né? Por isso que essa questão aqui, sem sombra de dúvidas, a alternativa C é a alternativa correta. Questão de tipo, para você conseguir, né, tipificar uma conduta. Né? Conta-se uma historinha, vê se você está atento ali a todos os detalhes dessa historinha, né? Então, 5 alternativas para você saber o que o Tício aprontou nessa situação. Então vamos lá, ó. O Tício, técnico em manutenção de equipamentos, de forma imperita, ou seja, jogou uma imperícia ali, a gente está falando de crime culposo. Né? Preste atenção em todos os elementos do enunciado. Né? Então, de forma imperita, ele instalou em sua própria casa suporte de ar-condicionado não compatível com o peso do aparelho, que, passados poucos dias da instalação, desprendeu-se da parede, vindo a atingir seu próprio filho que brincava no quintal. A criança atingida na cabeça teve traumatismo craniano, com sequelas de convulsões periódicas. Então a criança teve um traumatismo craniano e sequelas de convulsões periódicas, né? Haja vista a situação hipotética, assinale a alternativa correta. O que essa questão aqui quis fazer para confundir o candidato? Jogou aqui essas qualificadoras da lesão, né? O traumatismo craniano, as sequelas, ou seja, tentou confundir o candidato naquelas qualificadoras ali da lesão corporal. Só que lembrando, essas qualificadoras da lesão corporal, elas só são aplicadas na lesão dolosa. A lesão culposa não tem qualificadoras no crime de lesão corporal. Por isso, todas as alternativas aí que vierem falando sobre qualificadoras, elas estão erradas. Você já pode cortar daí. Você já pode cortar imediatamente todas as que falarem sobre tipo doloso, ou seja, não houve uma lesão dolosa aqui. O Tício não machucou o filho dele de propósito. Ele machucou o filho dele em razão da imperícia dele. Então, só pode ser os culposos. Ou
E, né, então você já elimina todos os dolosos e todos os qualificados, só sobrou os culposos. Já eliminou muita coisa aí, se precisar chutar, você já tem uma chance bem maior, né? Então, como eu falei, o artigo 18 vai trazer lá que o crime é culposo se ele for praticado por imprudência, negligência ou imperícia, né? E as alternativas, vamos ver. Tício praticou crime de lesão corporal de natureza grave, nos termos do parágrafo 1º do artigo 129? Não, né? Como eu falei, natureza grave, gravíssima ou seguida de morte, aplicam-se apenas a lesão corporal dolosa, não se aplica a lesão corporal culposa, por isso que a A está errada. A alternativa B, a tício, dadas as circunstâncias, é possível a aplicação de perdão judicial, nos exatos termos do parágrafo 8º do artigo 129. O que o 8º do 129 vai trazer? Aplica-se a lesão culposa, o disposto no parágrafo 5º do 121. E o 5º do 121 vai trazer essa possibilidade de perdão judicial. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá aplicar, né, deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, no caso de homicídio culposo, né, se aquela própria morte, né, causou um dano tão grande ao agente, o juiz pode avaliar esse dano psicológico, esse dano sentimental que esse agente sofreu e deixar de aplicar a pena. Então há uma possibilidade de perdão judicial aqui específica no caso de homicídio culposo. O parágrafo 8º do 129 vai trazer essa remissão a esse perdão judicial, lá do homicídio. Então aplica-se também, né, analogicamente, a lesão culposa, o perdão judicial, nesses mesmos termos. Então no caso aqui, o Tício, né, machucou o filho dele de forma culposa e a criança teve traumatismo craniano e ainda teve, né, umas sequelas ali, né, convulsões periódicas. Ou seja, o Tício foi muito afetado por isso. Por isso que, analisando o caso concreto, o juiz pode aplicar o perdão judicial nesse caso aqui. Por isso que a alternativa B está correta, né? Alternativa C. Tício praticou crime de lesão corporal culposa de natureza grave. Ó, culposa de natureza grave já corta aí, né? Não existe qualificadora da lesão corporal culposa. Tício praticou crime de lesão corporal nos exatos termos do caput. O caput é a lesão dolosa. Tício não praticou lesão dolosa, portanto é errada também. E o E? Aqui eu acho que muita gente caiu nessa pegadinha aqui, porque é uma pegadinha bem elaborada. Tício praticou crime de lesão corporal culposa com causa de aumento em razão da vítima ser criança, nos exatos termos do parágrafo 7º do 129. O fato dela ser criança é uma causa de aumento da lesão culposa? Não é, né? O 129 vai trazer que aumenta-se aqui a pena de 1/3, né, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º ou do parágrafo 6º do 121. Uma outra remissão aqui. E o fato de ser criança, ele vai estar no homicídio doloso. A gente pode ver na parte final ali, o que está grifado em azul, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60. Então essa causa de aumento aqui de ser criança, ela é aplicada no homicídio doloso, consequentemente na lesão dolosa. Nosso caso aqui é lesão culposa. Então não se pode aplicar uma causa de aumento de um para o outro. No caso do Tício aqui, ele teria, né, em tese, uma causa de aumento sim. Por quê? Porque houve uma inobservância de regra técnica de profissão. Ele era técnico de ar-condicionado, instalou profissionalmente um ar-condicionado, e esse ar-condicionado veio a lesar uma criança. Então, em razão da sua imperícia profissional, houve uma lesão. Então, há no caso aqui uma causa de aumento sim. Há essa previsão legal de causa de aumento na lesão culposa. Só que não é o fato de ser criança, é o fato de ter agido, né, na imperícia profissional. Então jogou aqui muito bem com o candidato, né? Colocou uma causa de aumento num fato que existia essa causa de aumento, só que não era aquela justificativa de ser criança. A causa de aumento era outra justificativa. Se tivesse aqui, praticou lesão culposa com causa de aumento em razão da sua imperícia técnica, perfeita. Mas em razão de ser criança, não. Por isso que a alternativa B é a nossa alternativa correta aqui, né? Aquela do perdão judicial. Mais uma questão agora sobre ação penal e modalidades de ação penal, né? E se tratando de ação penal de iniciativa privada, a renúncia do direito de queixa em favor de um dos autores do crime, a todos aproveitará. Perfeito até aqui. Mas o perdão concedido a um não se estende aos demais. Está errada essa última passagem aqui. Essa última frase deixa essa alternativa errada. A renúncia efetivamente se estende a todos eles. Então, numa ação privada, se tem um concurso de pessoas ali, o
o autor dessa ação, ou seja, a vítima no caso, né, ele é o polo passivo daquele crime, mas é o polo ativo do processo, ele não pode renunciar ao direito de entrar com aquela queixa-crime contra um e deixar o outro impune. É preciso que haja o processo de todos aqueles agentes. Por isso, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estende. Renunciou a um, renuncia a todos. Não tem como processar apenas um e deixar os outros, né, sem aquele processo de ação privada. E em relação ao perdão, é a mesma coisa. O perdão concedido a um dos querelados aproveita a todos. Então o perdão também se estende. Se o agente, num crime de ação privada, perdoa um dos agentes, todos os outros devem ser perdoados. Só que qual a diferença entre renúncia e perdão? É que o perdão precisa ser aceito. A renúncia é um ato unilateral. O agente renuncia ao seu direito, né, a vítima e o polo ativo dessa ação renuncia ao seu direito e essa renúncia se estende a todos, independentemente de qualquer outra circunstância. Já no caso do perdão, não. Ele vai perdoar, né, a vítima vai perdoar os agentes ativos do crime e esses agentes precisam aceitar o perdão. Somente para aqueles que aceitarem o perdão é que os efeitos do perdão vão ser concedidos. Se um deles não aceitar o perdão, o agente pode então continuar com essa queixa-crime ali, né? Então a alternativa está errada em razão dessa extensão do perdão. Mas tome cuidado com essa diferença entre a renúncia e o perdão nessa questão de ser unilateral ou bilateral, né? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, uma vez oferecida pela vítima, ela será irretratável. Não, né? Artigo 25 do Código de Processo Penal deixa isso bem claro, né? A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Ou seja, tem-se esse marco final aí. Até o oferecimento da denúncia, o agente pode ser tratado de sua representação. Então, correu todo o inquérito, o Ministério Público recebeu esse inquérito relatado. Antes de oferecer a denúncia, pode haver a retratação da representação e aquele processo se encerra ali. Oferecida a denúncia, não é mais possível se retratar. Então a representação é retratável até o oferecimento da denúncia. Memorize esse prazo aqui. E lembrando que na Lei Maria da Penha não é até o oferecimento da denúncia, é até o recebimento da denúncia. As bancas gostam muito de fazer esse jogo aqui. Nos crimes comuns, todos os outros, a retratação é até o oferecimento da denúncia. Nos crimes de violência doméstica, né, conhecido como Lei Maria da Penha, aí, é até o recebimento da denúncia. Isso está previsto lá na própria lei. A alternativa C, o direito à representação, sendo personalíssimo da vítima, extingue-se com a morte dela. Não, né? O parágrafo 1º do artigo 24 deixa isso bem claro, né? No caso de morte do ofendido, ou quando declarado sua ausência, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então há essa transmissão do direito de representação nessa ordem aqui. Primeiro para o cônjuge, depois para o ascendente, depois para o descendente e depois para o irmão. Então não é um direito personalíssimo que morre com a pessoa. Ele segue aí para os seus herdeiros, né? Alternativa D. Sendo a vítima a união, a ação penal será sempre pública, independentemente do crime praticado. Perfeito, né? Parágrafo 2º do artigo 24. Qualquer que seja o crime, né? Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento de patrimônio ou interesse da União, Estado ou municípios, a ação será pública incondicionada. Então, sempre que há uma lesão ao patrimônio, interesses ou bens públicos, as ações penais são públicas incondicionadas. Alternativa D, perfeita, né? Alternativa E, na ação penal de iniciativa privada, restará perempta a ação se, uma vez iniciada, o querelante deixar de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos ou não. A alternativa estava perfeita até esse finalzinho aqui, né? Ou não. A alternativa C, ela está errada porque lá no artigo 60 do CPP, no inciso 1º, diz que ela vai estar perempta quando iniciada o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então não são 30 dias seguidos ou não, são 30 dias seguidos. Então só ali duas palavrinhas que tornam a alternativa totalmente errada, né? Por isso que a nossa alternativa D, ela é a correta, sem sombra de dúvidas. Sobre acordo de não persecução penal, atualização aí do pacote anticrime, né, adicionado no Código de Processo Penal em 2019. Por isso, muito importante que você leia e releia isso daqui, porque tem caído muito mesmo. Alternativa A. O acordo de não persecução penal é cabível
a crimes sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos, não se considerando, para a aferição de tal critério, as causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso concreto. A alternativa está errada porque, por esse não se considerando aqui as causas de aumento. O artigo 28A, né, o parágrafo 1º do 28A, vai trazer essa disposição legal específica, né? Para a aferição da pena mínima, que se refere ao caput, serão consideradas as causas de aumento e causas de diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, o promotor de justiça, ali, na hora de fazer a análise se cabe uma coisa de não persecução penal ou não, ele vai fazer esse cálculo. Vai colocar todas as qualificadoras, todas as causas de aumento, tudo que ele entender possível ali, ele vai inserir para ver se entra nesse critério que é pena mínima inferior a 4 anos. Né? Está lá os requisitos no artigo 28A, né? Que não sendo caso de arquivamento, tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática do crime, né? O crime praticado sem violência ou grave ameaça, com a pena mínima inferior a 4 anos. Então a gente tem todos esses requisitos aqui. Não é caso de arquivamento, há confissão formal, há uma prática de crime sem violência ou grave ameaça e a pena mínima ela é inferior a 4 anos. Então tenham esse, né, consigam memorizar esses critérios aqui, porque eles são realmente muito recorrentes. Alternativa B, o acordo de não persecução penal é firmado entre o acusado, o Ministério Público e o juiz, não participando, no entanto, o ofendido. O erro aqui está na inserção do juiz na formulação do acordo. Né? O acordo é firmado entre o Ministério Público, o investigado e seu defensor. O juiz vai entrar no processo de homologação do acordo. O juiz vai entrar nisso daí posteriormente. E aí ele vai ver se todos os requisitos foram realmente cumpridos. Né? Então ele não entra na negociação. A negociação é entre o promotor, o investigado e o seu defensor. Né? Sem a participação do juiz e também sem a participação do ofendido. Então a parte do ofendido ele está certa, onde está errado é essa parte do juiz. O acordo de não persecução penal é cabível ao agente, ainda que beneficiado com suspensão condicional do processo nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Né? O parágrafo 2º do 28A vai trazer aí quando não se aplica o acordo de não persecução penal. O caput vai trazer quais são os requisitos e o 28 vai trazer aí excludentes desse requisito. Né? Então, excludentes desse instituto. Não se aplica, então, se for cabível, transação penal, que é aquele instituto lá, né, do Juizado Especial Criminal. Se o investigado for reincidente, ou houver elementos que indiquem a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Então, se ele é reincidente, ou seja, se ele já foi condenado por outro crime com trânsito em julgado, não se tem a aplicação aqui do acordo de não persecução penal. Ter sido um agente beneficiado nos últimos 5 anos do cometimento da infração, em outro acordo de não persecução penal, em transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, se é um agente que já cometeu crimes, mas esses crimes foram, né, o processamento desses crimes foi suspenso em razão de algum desses benefícios criminais aqui, que é ou o ANPP, ou a transação, ou a suspensão condicional do processo, não pode se aplicar, né, um novo instituto beneficiador aqui desse agente que mostrou-se que cometeu crime de novo, né, depois de já ter sido beneficiado por essa política criminal. E nos crimes praticados com violência doméstica também não se aplica o ANPP, né? Já é uma redundância, porque no próprio caput lá já diz que não se aplica crimes praticados com violência. Né? Então, mais uma vez, memorizem os requisitos do Instituto e essas excludentes do Instituto. Alternativa D, a vítima será intimada da celebração do acordo de não persecução penal, mas não do seu descumprimento. Falso. O parágrafo 9º deixa isso bem claro, né? A vítima é sempre intimada da homologação e do eventual descumprimento. Em razão do descumprimento, o agente ali volta a ser processado, né? Suspende-se aquela suspensão que já foi dada pelo acordo de não persecução penal e a vítima é comunicada, sim, da homologação e do seu descumprimento. E a alternativa E, que é a nossa alternativa correta, a renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como proveitos do crime, é uma das condições que podem ser ajustadas no acordo de não persecução penal. Então, no meio do acordo ali, naquela negociação entre o promotor, o acusado e sua defesa, há realmente uma negociação, né? São impostas algumas condições. Dentre essas condições,
reparar o dano, restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo, renunciar voluntariamente a bens, direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Isso, tomem cuidado, é instrumentos, produtos ou proveitos. São esses três aqui que podem entrar no acordo. Já tem questões aí de outros concursos que trouxe, né, apenas instrumentos ou produtos, apenas produtos ou proveitos, né, são os três, instrumentos, produtos ou proveitos. E ele também pode aí ter essa acumulação de uma pena alternativa, né, que é a prestação de serviços à comunidade e a entidades públicas, tal, também pode ser acordado entre as partes, como se faz na transação lá no Juizado Especial Criminal. Por isso que a alternativa E é a nossa alternativa correta, né? Em relação à prisão, medidas cautelares diversas de prisão, tema prisões sempre muito recorrentes em provas, né? Não existe uma prova de processo penal que não tem pelo menos uma questão sobre prisão preventiva, né? Então vamos ver a alternativa A. A autoridade policial poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Uma vez verificada a impossibilidade econômica do preso, poderá sujeitá-lo em substituição a outras medidas cautelares alternativas. A alternativa está perfeita até essa frase final aqui, ó, até esse poderá. Por quê? Porque efetivamente o delegado de polícia, que é a autoridade policial, pode conceder fiança, né, nas penas onde, né, nos crimes onde a pena máxima não seja, né, superior a 4 anos. Então o delegado de polícia pode aplicar esse instituto aqui, essa medida cautelar, que é a fiança, nesses crimes específicos aqui, quando a pena máxima não for superior a 4 anos. Todas as outras medidas cautelares, estão lá no 319, são aplicáveis apenas pelo juiz. Então o delegado, a única coisa que ele pode fazer é prender em flagrante ou aplicar a fiança nesse caso específico aqui. Todas as outras medidas cautelares são exclusivamente aplicadas pelo juiz, né? Isso fica bem claro lá no 321, né? Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz poderá conceder liberdade provisória, impondo as medidas cautelares do 319, observados os critérios do 282. Então todas as outras medidas são aplicáveis pelo juiz, a fiança pode ser pelo delegado, nesse caso aqui de pena máxima de até 4 anos. O descumprimento das obrigações impostas por força de medidas cautelares diversas de prisão poderá ensejar a decretação de prisão preventiva. Esse é uma aqui, né, das condições possíveis de aplicação da medida de prisão preventiva, que é o descumprimento de uma medida alternativa à prisão. Isso está lá no parágrafo 4º do 282. Né? No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, seu assistente ou querelante, poderá substituir a medida, impor outra ou, no último caso, decretar a prisão preventiva. Então o juiz entendeu inicialmente que não cabia prisão preventiva. Deu uma medida cautelar diversa de prisão. O beneficiado, aí, o investigado, descumpriu essa medida. O juiz pode então aplicar mais medidas ou pode substituir essa medida por uma prisão preventiva. A gente ganha essa hipótese aí de prisão preventiva nesse caso. A alternativa C. A medida cautelar de proibição de acesso ou frequência em determinados lugares pode ser determinada pela autoridade policial, sempre que nas circunstâncias relacionadas ao fato, deve o investigado permanecer distante. Né? Mais uma vez, as medidas cautelares são aplicáveis pelo juiz. O delegado só pode aplicar fiança ou prender em flagrante. Né? Não há outra possibilidade para a autoridade policial aqui, dentre as medidas cautelares lá do 319. A alternativa D. A não realização de audiência de custódia no prazo de 48 horas, contado da prisão em flagrante, ensejará a ilegalidade e imediato relaxamento, estando vedada a posterior decretação da prisão preventiva. 2 grandes erros aqui, né? A lei não fala em 48 horas, ela fala em 24 horas. Isso está lá no 310. Né? Após receber auto de prisão em flagrante, no máximo de até 24 horas, após a prisão, o juiz vai promover a audiência de custódia. Então, um erro ali está no 48 horas. E o erro também na parte final, né, que transcorridas as 24 horas, né, não realização da audiência, enseja a ilegalidade da prisão e o relaxamento da prisão em flagrante, mas sem prejuízo da possibilidade imediata de decretação da prisão preventiva. Então, o juiz pode, depois que passou esse caso, a pessoa passou essas 24 horas, o preso não é imediatamente colocado em liberdade. O juiz vai analisar, então, se é caso de colocar em liberdade ou se é caso
de decretar uma prisão preventiva aqui. Então é uma alternativa, né, se você para pensar, ela parece meio estranha, mas é isso que está na lei, né? A prisão é relaxada, mas abre-se a possibilidade, né, mantém-se a possibilidade de decretação da prisão preventiva. E a alternativa E, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deverá sempre ser acompanhada pela imposição de outras medidas cautelares diversas de prisão. Tomem muito cuidado com alternativas que trazem sempre, nunca, necessariamente, obrigatoriamente. No direito, a grande maioria das vezes, há uma exceção. Então, o erro dessa alternativa aqui está nesse sempre, né? A prisão domiciliar poderá ser acumulada com outras medidas alternativas. Não necessariamente, sempre, obrigatoriamente será acumulada. Então, um erro aqui muito, né, simples de ser detectado e já acende um alerta. Bateu o olho ali, viu um sempre, um nunca, um necessariamente, tome cuidado, porque pode ser uma grande pegadinha. Por isso a alternativa B dessa questão aqui está correta, sem possibilidade de recurso. Uma questãozinha aqui trazendo mais um caso prático, né? Um caso envolvendo o MEVIL dessa vez, só que não na parte na parte geral ali, nem na parte especial do Código Penal. Aqui na legislação especial, a gente está falando de crime de trânsito. Então, tudo que envolver trânsito, a gente vai estar falando lá do CTB. Vai se usar a parte geral do Código Penal e usar a parte especial, que está lá prevista especificamente no CTB. Se houver alguma coisa especial, né, de parte geral lá no CTB, ou seja, extraordinariamente inserido lá no CTB, tem-se então, né, não se aplica a parte geral do Código Penal. Então vamos ver o que o MEVIL aprontou aqui, né? Então, enquanto conduzia veículo automotor em via urbana, ao fazer curva, veio a perder o controle de direção, atingindo pedestres que se encontravam na calçada. 2 dos pedestres não se machucaram, mas um terceiro acabou tendo a perna amputada. MEVIL submeteu seu exame de bafômetro, não sendo detectada ingestão de álcool. A perícia técnica, por sua vez, apurou que a velocidade do veículo conduzido por MEVIL era de pelo menos 100 km por hora, sendo o limite estabelecido na via de 40 km por hora. Então o MEVIL não estava alcoolizado, mas estava dirigindo em alta velocidade. Em razão da sua imprudência de dirigir tão rápido, ele acabou atropelando 3 pessoas, 2 não se machucaram, mas uma teve a perna amputada, né? Então uma lesão gravíssima aqui. Então qual que essa alternativa quer do candidato, né? A alternativa A. Uma vez que MEVIL não estava sob influência de álcool, tendo praticado o crime de lesão corporal culposa, nos exatos termos do 291 do parágrafo 1º do inciso, né, parágrafo 1º inciso do CTB, é aplicável o Instituto da Transação Penal. O que fala esse 291 aqui? O 291 vai dizer que aplica-se aos casos de lesão corporal culposa esses institutos do Juizado Especial Criminal. Aplica-se a transação, aplica-se a composição civil dos danos, aplica-se a suspensão condicional do processo nos crimes de lesão corporal culposa praticados no trânsito, exceto, e aí traz 3 exceções que são muito cobradas em concurso. Então, o Código de Trânsito vai dizer que quando a gente tem uma lesão corporal culposa praticada no trânsito, ou seja, em direção de veículo automotor, aplica-se aqui os dispositivos do Juizado Especial Criminal, salvo, ou seja, exceto quando o agente estiver alcoolizado, sob influência de álcool ou qualquer circunstância psicoativa que determine dependência, quando estiver participando de corrida, racha, exibição, demonstração de perícia, aqui, ou seja, se ele estiver ali causando na rua, ou se estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida em 50 km por hora. Então, se a via é 50 km por hora, acima de 100, ele já está aqui, né, já se exclui a possibilidade do agente ser beneficiado por esses institutos do Juizado Especial Criminal, que foi o caso aqui do MEVIL. O MEVIL estava dirigindo a 100 por hora quando o limite era 40, ou seja, ele estava a 60 km por hora acima do limite. Por isso, para o MEVIL, não vai ser aplicado esses institutos da 9.099. Então, não é aplicável, né? E por isso que a alternativa está errada. Mesmo ele não estando sob efeito de álcool, esse benefício não é aplicável porque ele estava acima da velocidade. A alternativa B.
Uma vez que Mévio não estava sob influência de álcool, tendo praticado lesão corporal culposa, a ação é pública condicionada à representação? Mesma coisa, né? Ó, a ação a Lei 9.099 vai prever que a lesão corporal culposa, ela é de ação condicionada, ação pública condicionada. Isso está lá no artigo 88 da Lei 9.099, né? Depende de representação as lesões corporais leves e as lesões corporais culposas. Então, uma lesão comum culposa, ela é uma ação pública condicionada à representação. No trânsito também? Também. Porque aplica-se aqui as lesões corporais aos dispositivos da 9.099. Salvo se tiver álcool, racha ou acima da velocidade. Ele estava acima da velocidade, por isso a lesão que ele cometeu aqui não é ação pública condicionada, é ação pública incondicionada, que é a regra, né? Excluiu-se essa exceção trazida pela 9.099. Tendo praticado o crime de lesão corporal na condução de veículo automotor, Mévio poderá ter suspensa cautelarmente a habilitação para dirigir seu veículo. Perfeita alternativa aqui. Porque em qualquer fase da investigação da ação penal, o juiz, como medida cautelar de ofício ou requerimento do MP, pode suspender a habilitação de dirigir do envolvido. Então, é uma medida cautelar que pode ser aplicada em qualquer fase da investigação, qualquer fase do processo aqui envolvendo isso, o juiz pode cautelarmente trazer essa suspensão, né? Pode aplicar isso de ofício ou a requerimento, por isso que a alternativa C está perfeitinho. Uma vez que Mévio não estava sob influência de álcool, tendo praticado lesão corporal culposa, nos exatos termos do 291, parágrafo 1º e incisos, a composição civil dos danos implicará renúncia ao direito de representação. Mais uma vez, né? Composição civil dos danos está lá no artigo 74 da 9.099. O artigo 74 da 9.099 não é aplicável se o agente estiver alcoolizado, em racha ou acima da velocidade, 50 km por hora acima da velocidade máxima. Por isso que, nesse caso aqui, não tem composição civil dos danos, não tem transação, não tem suspensão condicional do processo, não tem nenhum desses benefícios da 9.099. E alternativa E, tendo praticado o crime de lesão corporal, previsto no artigo 302, se condenado, além da pena privativa de liberdade, o Mévio poderá ter suspensa a habilitação para dirigir no limite máximo de 2 anos. 2 grandes erros nessa questão aqui. Provavelmente foi um erro material aqui da banca. 302 não é lesão corporal, 302 é homicídio culposo no trânsito. Então ele já errou ali, ó. Ele praticou lesão corporal culposa? Praticou. Do 302? Não. Do 303. Então a alternativa já está errada aí, né? E no final também tem mais um erro, que essa penalidade de suspensão, proibição de dirigir, né, de ter a permissão, a habilitação para dirigir, ela tem a duração de 2 meses a 5 anos. O juiz pode aplicar essa suspensão, ou no caso de condenação, o juiz pode aplicar essa pena, né, acumular essa pena, além da pena privativa de liberdade, a pena de suspensão da habilitação, né, cassação ou suspensão da habilitação, e o juiz vai dosar, né, qual é a quantidade, pode ser de 2 meses a 5 anos, né, então não tem esse limite máximo de 2 anos ali da alternativa E. Por isso que a nossa alternativa correta aqui é essa alternativa C. Né. Em relação ao Estatuto do Idoso, lei especial também, bastante cobrada, né? O crime de deixar de prestar assistência ao idoso, previsto no 97, será punido de forma triplicada se da omissão causar morte. Perfeito, né? Isso aí está exatamente lá no parágrafo único do 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-la sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar, dificultar a sua assistência à saúde, né? Sem justa causa, ou não impedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Então a gente tem aqui um tipo especial de omissão de socorro, né? Então é uma omissão de socorro especialmente voltada à tutela do idoso. Se em razão dessa omissão de socorro há uma lesão corporal de natureza grave, né, a pena é aumentada de metade. Se tem morte, a pena é triplicada. Por isso que a alternativa A está perfeita, né? A alternativa B, os crimes nele previstos são de ação pública incondicionada, exceto quanto ao crime de exibir ou vincular qualquer meio, informações ou imagens apreciativas do idoso, que é condicionado à representação. Falso por quê? Porque não tem essa exceção. Todos os crimes previstos ali no Estatuto do Idoso são crimes de ação pública incondicionada, né? O crime que está aqui previsto no 105
que é exibir e veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas do idoso, ele é um crime de ação pública incondicionada também, né? Os crimes neles previstos, quando implicam prejuízo patrimonial, admitem o perdão judicial do 181. Então é uma exceção que está lá na parte de crimes patrimoniais do Código Penal, que não é aplicável no caso dos idosos, né? Os crimes previstos nessa lei, ou seja, no Estatuto do Idoso, são de ação pública incondicionada, todos eles, sem exceção, né? E não se aplicam os artigos 181 e 182 do Código Penal, que são aquelas imunidades absolutas e relativas aos crimes patrimoniais, né? O artigo 81 vai dizer que é isento de pena quem comete crimes patrimoniais contra o cônjuge, na constância do casamento, e contra ascendente e descendente, seja parentesco legítimo, civil ou natural. Então, os crimes praticados aí depois, né, o 182, vai trazer outras alternativas, né, outras questões, né. Então, nos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, não se aplicam, né, quando a vítima é o próprio cônjuge, na constância do casamento, ou parentes, né, ascendentes ou descendentes. No caso dos crimes do Estatuto do Idoso, que esse instituto despenalizante não é aplicado. Então, se o crime é praticado mesmo sem violência ou grave ameaça contra o idoso, ele deve sim ser punido, né? Não temos essa excludente. Alternativa D, os crimes nele previstos são processáveis pelo rito sumaríssimo da Lei 9.099, aplicando-se ainda os institutos da transação penal e reparação civil. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque há essa previsão no artigo 99, no artigo 94, né? Que nos crimes cuja pena máxima de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento da Lei 9.099. Então, primeiro, tem essa diferença. A Lei 9.099 é para os crimes de menor potencial ofensivo, que são crimes que têm pena máxima de até 2 anos. Então, os crimes do Estatuto do Idoso, que tem pena máxima de até 4 anos, né, de não ultrapasse 4 anos, ou seja, 4 ou menos, aplica-se o procedimento 9.099. Só que o STF já decidiu que aplica-se apenas o procedimento 9.099. Não se aplicam os institutos benéficos aqui. Não se aplica a transação penal e a reparação civil. Então, apenas aquele procedimento mais célere do Juizado Especial Criminal que vai ser aplicado. Os institutos despenalizantes não são aplicados. Então, não tem transação, não tem composição civil dos danos, não tem suspensão condicional do processo, não tem nada daquilo que está previsto lá na 9.099. Só o procedimento, que é aquele procedimento mais célere, né? bem mais rápido, assim, menos burocrático. Por isso, uma questão, acho que essa é uma das mais difíceis, assim, porque envolvia esse entendimento, né, que é do STF. E a alternativa E, impedir ou dificultar o acesso a operações bancárias ao idoso caracteriza o crime de discriminação de pessoa idosa. Ainda que a negativa de crédito seja motivada por situação de superendividamento do idoso. Então a gente realmente existe esse crime, que é discriminar a pessoa, né, em razão de operações bancárias ou em meios de transporte, né, qualquer instrumento de cidadania, mas há essa excludente, né, não se constitui o crime negativa de crédito motivada pelo superendividamento do idoso. Então, um idoso superendividado, se ele pedir um empréstimo e for negado para ele, não se tem um crime. Agora, se é um idoso com as contas em dia e ele solicita o empréstimo e é negado exclusivamente pelo fato de ele ser pessoa idosa, aí a gente tem sim o crime de discriminação aqui. Por isso que a nossa alternativa A que está correta, né? Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro, crime também, uma lei muito recorrente, muito legal de trabalhar, muito legal de estudar. Alternativa A, são efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal, a perda em favor da União, ainda que de competência estadual, dos bens, direitos ou valores relacionados à prática do crime de lavagem de dinheiro. Então, é um efeito da condenação a perda? Sim, mas é uma perda, ela vai ser relativa à competência aqui, né? Se a competência é federal, a perda é da União. Se a competência é estadual, vai ser a perda em favor dos estados, né? Então não é sempre em favor da União, é em favor aí do órgão competente para aquele, né, do ente competente para aquele julgamento. Então uma lavagem federal vai para a União, uma lavagem estadual vai para o estado. Alternativa B, as medidas assecuratórias nela previstas podem ser decretadas pelo juiz a requerimento do Ministério Público e mediante apresentação do delegado de polícia, mas não de ofício. O artigo 4º desmente isso daqui, né? A alternativa está errada porque
o juiz pode sim, de ofício ou a requerimento ou mediante apresentação do delegado, decretar as medidas securatórias. Então tem essa possibilidade de ofício sim. O crime de lavagem de dinheiro admite tentativa, mas por expressa determinação legal é punido de forma diferenciada. Mentira, né? O parágrafo 3º do artigo 1º diz que a tentativa é punida nos mesmos termos lá do artigo 14 do Código Penal. Então a tentativa também tem essa redução de pena de 1 a 2/3, né? Igualzinho, está lá no Código Penal. Alternativa D, o autor que colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando informações que levem à apuração de infrações e identificações de autores ou a localização de bens, poderá ter a pena reduzida ou mesmo perdoada pelo juiz. Alternativa perfeita. A gente tem aqui essa modalidade de delação premiada específica na lei de lavagem, né? Então a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, o juiz pode deixar de aplicar ou até, né, deixar de aplicar essa pena, ou trocar o regime, né, fechado pelo regime semiaberto ou aberto, quando o coautor ou partícipe espontaneamente, né, confessa o crime, esclarece ali né, os elementos que conduzam à apuração das investigações, identificação de autores, localização de bens e tal. Então, se uma pessoa investigada por lavagem de dinheiro efetivamente colaborar, né, com a investigação, a qualquer momento, mesmo após a condenação, o juiz pode dar esses benefícios, né, que é redução de pena, substituição do regime, alteração de regime, e até mesmo pode perdoar o agente. Tem uma possibilidade de perdão aqui se a colaboração for bem substancial, né? Por isso que a alternativa D está perfeita. E a alternativa E, admite-se a utilização de ação controlada e de infiltração de agentes na apuração de crime de lavagem de dinheiro, somente se cometido por intermédio de organização criminosa. Mais uma vez, cuidado com esses somente se, necessariamente, obrigatoriamente, sempre, né? Há essa possibilidade, né, de ação controlada e de infiltração de agentes, mas não tem essa limitação, né? A apuração de crime, ela pode utilizar de ação controlada e infiltração de agentes para investigar lavagem de dinheiro. Não precisa ser lavagem de dinheiro por meio de organização criminosa. Então, colocou-se aqui uma elementar que não existe lá na lei. Por isso que a alternativa D, que está certinha, né? E por fim, nossa última questão, já me estendi aqui mais de 1 hora, mas vamos lá sobre lei de crimes hediondos, uma lei que é necessária ser decorada, né? As bancas, principalmente a Unesp, adora isso daqui, adora questionar o que é hediondo e o que não é. A alternativa A, o homicídio previsto no caput do 121, se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um único agente, é considerado crime hediondo. O que é crime hediondo? São os crimes que estão especificamente previstos na lei de crime hediondo. O direito brasileiro adotou aqui essa taxatividade do crime hediondo. Só é hediondo que está na lei de crimes hediondos e ponto final. Por mais absurda que seja uma questão, assim, por mais violenta que seja uma conduta, se não está na lei de crimes hediondos, não é crime hediondo. E o homicídio, ele é hediondo quando? Todo homicídio é hediondo? Não. Os homicídios qualificados, todas as modalidades de homicídio qualificado são hediondos, e quando praticado por grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. A prática de homicídio por grupo de extermínio é uma causa de aumento do homicídio. Então, todas as causas de aumento do homicídio são hediondas? Não. Todas as qualificadoras do homicídio são hediondas? São. Nesse caso aqui, a gente tem uma causa de aumento do homicídio que é classificada como hedionda, que é aqui quando é grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, né? Ainda que apenas uma pessoa vá lá e cometa o homicídio, se tem um grupo de extermínio envolvido nisso, o crime é hediondo sim. São considerados hediondos apenas os crimes consumados, excluídos os tentados. Não, né? O artigo 1º deixa isso bem claro. São considerados hediondos todos os que estão narrados ali no artigo 1º, consumados ou tentados. Alternativa C, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca é considerado hediondo. Não, né? O roubo, quais são as alternativas que classificam o roubo como hediondo? O roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, o roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e pelo uso de arma de fogo permitido, de uso de arma proibido ou restrito, e qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Essas são aqui as hipóteses que tornam o roubo hediondo. Todas as outras não são hediondos, apenas essas daqui. Então, arma branca classifica o roubo como hediondo? Não.
né? Apenas arma de fogo, ou arma de uso proibido, ou arma de uso restrito. Se falou arma de fogo, né, ela já caracteriza aí o permitido, o proibido e o restrito, por isso que é, né, irrelevante ter colocado ali proibido e restrito, né? Só colocando arma de fogo já estaria abarcada todas as suas modalidades, né? Alternativa D, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e de uso proibido é equiparado a hediondo. Aqui que está o grande golpe, ó. A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo. A posse ou porte de arma de fogo de uso permitido não é hediondo. O homicídio praticado com arma de fogo, permitido, proibido ou restrito, é hediondo. A posse ou porte de arma de fogo, apenas se for proibida, é que torna o crime hediondo. E a alternativa E, os crimes considerados hediondos são insuscetíveis de graça, anistia, fiança e liberdade provisória. O erro está nessa liberdade provisória aqui, né? Só há, tanto, né, a lei de crimes hediondos quanto a Constituição, lá no inciso 43, vai dizer que são inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia os crimes hediondos, né? Não se pode prever aqui, em vários momentos, já o STF classificou como inconstitucional essas previsões que vedam a liberdade provisória em absoluto, né? Então memorizem isso, os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e são inafiançáveis. Ser considerado inafiançável não quer dizer que não se pode dar uma liberdade provisória. É possível liberdade provisória, mas sem o instituto da fiança. Perfeito, gente. Espero que vocês tenham gostado. São aqui as 11 questões de direito penal, processual penal e legislação especial do concurso de escrivão da Polícia Civil, aplicado, né, semana passada aqui. Então, espero que vocês tenham gostado dessa correção e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha, nesse vídeo vamos comentar então as duas questões de direito administrativo da última prova do concurso de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Belezinha? Vamos em frente. A primeira questão trata sobre as autarquias, né? Lembre-se que a administração indireta é composta por autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? Mas aqui a gente iremos nos ater apenas àquilo que se aplica para as autarquias, combinado? Então, a respeito do Instituto Jurídico das Autarquias, é correto afirmar. Aí são feitas 5 afirmações, vamos julgar aquela que é correta. Então, a questão está pedindo para a gente o que é correto sobre as autarquias, belezinha? Pessoal, primeira afirmação, letra A, fala assim: o controle externo sobre uma autarquia não pode ser feito pela entidade da administração direta que a criou, pois não é subordinada a nenhum órgão de Estado. Olha, pessoal, essa frase final aqui é correta. De fato, a autarquia não é subordinada, né? Embora a administração direta tenha criado uma entidade da administração indireta, não há essa relação de hierarquia, tá bom? Então, de fato, essa frase final está correta. Não há hierarquia, portanto. Mas, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: se a administração direta criou, por meio de lei, uma entidade da administração indireta, uma autarquia, por exemplo, é sim possível que a administração direta, o ministério que fiscaliza essa autarquia, uma secretaria de Estado que fiscaliza essa autarquia, digamos, é salutar, é necessário que haja algum controle sobre a entidade que foi criada para verificar se a entidade criada atende os anseios da lei, se respeita a lei, se está cumprindo a finalidade por meio da qual ela foi criada, o que justificou a sua criação. Então tem que ter algum mecanismo para verificar se a entidade, se a autarquia, de fato cumpre as suas funções institucionais, se digamos, o motivo que motivou a sua criação, os fatos que motivaram a sua criação, se eles estão sendo bem atendidos pela autarquia. Então, tem de haver essa fiscalização, tá bom? E isso se faz por controle externo, mas não aquele controle externo que a gente conhece do Tribunal de Contas, né? Do Ministério Público. Então, por que é controle externo? Porque é uma entidade de fora da administração direta fiscalizando uma outra entidade, a autarquia, tá? Então, existe sim essa fiscalização, mas não há hierarquia, tá bom? Então, aqui tá falando, né? Não pode ser feito pela administração direta. Não, pode sim, tá? Existe, e como se chama esse controle que a administração direta faz sobre a autarquia?
chama-se tutela administrativa ou controle finalístico, tá? Em âmbito federal, vocês também vão encontrar a denominação de supervisão ministerial, tá? Isso também pode acontecer, essa nomenclatura também existe no âmbito federal. Combinado? Então, pessoal, é um tipo de controle externo, mas não se relaciona com hierarquia. Não há hierarquia entre autarquia e administração direta. Beleza? Então, a alternativa A está errada por esses motivos, né? A B diz assim: as autarquias desenvolvem atividades típicas de Estado. Ok, é verdade. Você cria uma autarquia para isso mesmo, para desenvolver atividade típica de Estado, tá bom? E são criadas por lei ordinária específica. Fantástico, perfeito também. Aqui está certo. Podendo ser extintas por ato normativo editado pelo Poder Executivo. Olha, pessoal, não é nem lógico, né? Você cria algo por lei e você vem com um decreto contrariar a vontade da lei, por exemplo, não seria nem lógico isso, né? Então, assim, existe um princípio que é o princípio da simetria das formas ou paralelismo das formas. Se você cria algo por lei, esse algo só pode ser extinto por uma outra lei, tá bom, pessoal? Então, a extinção de uma autarquia que foi criada por uma lei específica, somente se faz por meio de uma outra lei específica posterior para, né, realmente voltada, vocacionada a extinguir aquela autarquia, tá bom? Então, não se pode criar, não se pode extinguir uma autarquia por um ato administrativo, por exemplo, como a alternativa dá a entender, né? Então, realmente está errado. O ato normativo do Poder Executivo não pode extinguir uma autarquia que foi criada por lei, tá bom? Então, em regra, isso não acontece, isso não pode ocorrer. Letra C. Em razão da descentralização que enseja a criação da autarquia, de fato, pessoal, quando você cria uma entidade da administração indireta, o fenômeno aplicável é o da descentralização. Isso está certo, porque a gente tem descentralização e desconcentração, né? A descentralização é quando a gente envolve pessoas distintas. E a gente tem duas pessoas aqui, a administração direta de um ente da federação, essa é a pessoa jurídica, e uma outra pessoa jurídica, que é a autarquia, beleza? Então, quando tem duas pessoas diferentes, estamos falando de descentralização, via de regra. Desconcentração não envolve duas pessoas distintas. Envolve, sim, um único órgão, né, uma única pessoa jurídica, que vai criar órgãos dentro de si próprio, enfim, para coordenar, para distribuir atividades, enfim, para coordenar atividades, tá legal? Então, o fenômeno correto, de fato, é a descentralização mesmo, tá? Em razão da descentralização, fica afastada a responsabilidade do Estado por eventuais danos de maneira alguma, pessoal, tá? Isso aqui decorre diretamente do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, tá bom? Que diz assim: as pessoas jurídicas de direito público, e a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, tá? E a direito privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então, pessoal, por serem pessoas jurídicas de direito público, é óbvio que as autarquias respondem sim por danos causados, tá? A particulares, a quaisquer vítimas, enfim. Não se afasta, portanto, a responsabilidade do Estado nesse caso, tá? As autarquias responderão por esses danos. Belezinha? Letra D. As autarquias submetem-se ao controle externo realizados pelos tribunais de contas e pelo judiciário. Perfeito, tá? A alternativa não fala, mas o Ministério Público também realiza controle externo, tá bom? Mas não podem ser objeto de controle externo pelo cidadão via ação popular. E aí está o erro, né? Porque na própria lei da ação popular, que é a Lei 4717 de 1965, a lei antiga, mas ainda vigente, né? A própria lei fala: qualquer cidadão é parte legítima para pleitear anulação ou declaração de atos lesivos ao patrimônio da União, tal, de entidades autárquicas, sociedade de economia mista e por aí vai, tá? Então, todas essas entidades podem aí, o cidadão pode mover uma ação popular se ele identificar algum ato lesivo ao patrimônio público praticado por uma autarquia e essas outras entidades mencionadas aqui na questão, beleza? Então, a letra D está errada, essa partezinha final aqui, tá? Elas podem, na verdade elas podem, né, ser objeto de controle externo pelo cidadão pela via da ação popular. Então, o grande erro aqui é o não, tá? Deixa eu até mudar a cor. Tirando esse não, a alternativa fica correta, tá bom? Então, essa é a letra D. E aí, então, tivemos 4 erradas, né? Naturalmente, a letra E será o nosso gabarito. Os contratos realizados pela autarquia, que a autarquia assinou, a autarquia também celebra contratos administrativos, né?
seguem o regime jurídico administrativo, beleza? Razão pela qual gozam da prerrogativa das cláusulas exorbitantes não extensíveis aos contratados. É isso mesmo, pessoal. A gente sabe que os contratos administrativos, né, uma das partes do contrato é a administração pública, a outra parte é um particular, contratado por meio de uma licitação, enfim. E, pessoal, quando a gente fala em administração pública, as autarquias também podem ser parte desse contrato, né, como entidade pública, como são de fato, né? Então, pessoal, tanto faz se você estiver estudando a Lei 8666, que é a lei mais tradicional, mais antiga de licitação, ou a Lei Nova de Licitações, que é a partir de 2021, né, a Lei 14.133. Tanto faz. Ambas as leis possuem cláusulas exorbitantes, que são prerrogativas que o poder público possui que o particular não tem. Essa questão de, por exemplo, fiscalizar o contrato, de poder modificar o contrato de maneira unilateral, tá bom? Suprimir aspectos desse contrato, são coisas que a administração pública pode fazer de maneira unilateral, sem perguntar se o particular concorda. E isso são cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas existem tanto na 8666 quanto na 14.133. Então, pouco importa a lei velha ou a lei nova de licitações. A resposta é correta, tendo por base quaisquer uma dessas leis. Beleza? Então, tudo que nós temos em ambas as leis se aplica às pessoas jurídicas de direito público, e as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Então, tudo que vale para os contratos se aplica às autarquias, tá? Eu só enfatizo que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm uma lei própria, tá? Não se aplica a lei de licitações, né? Ou pelo menos essas duas, né? Para as empresas públicas e economia mista, tá? A gente tem a lei 13.303 de 2016, que trata de fato aí do regime das empresas estatais. Combinado? Então, minha gente, aqui nós temos que o gabarito de fato é a letra E dessa primeira questão. Beleza? Segunda questão da prova de escrevente aí, né? Sobre poderes administrativos. Vamos lá? Na seara dos poderes administrativos, o poder de polícia sempre é uma matéria muito cobrada em prova, né? O poder de polícia é muito frequente de cair em provas e a VUNESP adora esse tema. É instituto de grande relevância na sistemática do direito administrativo. Sobre a matéria, assinale a alternativa correta mais uma vez, né? Vamos lá, pessoal. Letra A, né? Fala o seguinte: a polícia administrativa repressiva pode ser exercida por meio de atos normativos, como regulamentos e portarias, que são disposições que delimitam a atividade do particular. Olha, pessoal, de fato, atos normativos delimitam a atividade do particular. Você pode ter uma lei, por exemplo, que veda uma certa conduta por parte de um particular. Beleza. Só que, pessoal, quando você tem um ato normativo, esse poder de polícia, ele é preventivo, né? Ele é preventivo. Se você tem a lei que veda uma certa conduta por parte de um particular, por exemplo, aquela redação já está prevista na lei, né? Se o particular comete aquilo após a vigência da lei, né? Ele que infringiu a lei, não foi a lei que veio depois para reprimir o ato dele, né? Tô falando lei, mas pode-se entender um decreto, uma portaria, todo tipo de ato normativo, tá bom? Então, assim, a alternativa erra dizendo isso, né? Que polícia repressiva se dá por meio de ato normativo. Não, a preventiva. O poder de polícia repressiva é aquele que vem, né? A atuação do Estado vem após o cometimento de uma infração por parte do particular. Nesse caso aqui, como a gente tem um regulamento, isso vem antes da prática do particular, tá bom? Então, isso que invalida a letra A. A letra A está errada por conta disso, beleza? Letra B. Os atos expressivos do poder público, dentre eles a polícia administrativa, podem ser delegados a particulares, em decorrência da aplicação do princípio do equilíbrio social. Pessoal, essa questão aqui merece um pouco mais de cuidado. Ela está certa, eu não acho que ela seja passiva de recurso, algo do tipo, tá? É o seguinte, até colocamos aqui para vocês, é polêmica a questão de delegação do poder de polícia, né? Porque a pergunta fala de poder de polícia, então, obviamente, está falando de poder de polícia e pode delegar a particular, né? Como regra geral, não pode delegar, tá bom? Poder de polícia por particular, é indelegável. Mas o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, tem o entendimento de que em uma certa situação, diante de uma certa circunstância, o poder de polícia pode ser delegado. Mas veja como é uma coisa bem específica, ó. Então é constitucional, delegação de poder de polícia por meio de lei, e olha as condições. Pessoa jurídica de direito privado, integrantes da administração, tá vendo? Várias coisinhas aqui. Direito privado, que integra a administração, a administração pública indireta, de capital social, majoritariamente público, presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial.
Tá vendo? Só assim, diante de 5 condições, praticamente, que a gente pode delegar poder de polícia, tá? Então, cuidado com essa questão. Via de regra, o poder de polícia não é delegável, tá? Por isso que a questão, ela tá errada, porque fala, né, que ato expressivo, poder de polícia pode ser delegado a particular. Não é assim que pode ser delegado, não. Ele não pode. Ele pode ser delegado nessas situações que nós temos aí, tá bom? E ele fala também, em decorrência da aplicação do princípio do equilíbrio social. Eu não vejo assim também falar em equilíbrio social quando delega para particular ou não delega. Eu acho que é uma correlação que não está correta, né? Na verdade, o poder de polícia, ele é motivado na supremacia do interesse público, né? Não equilíbrio social. Não, esse termo me parece meio estranho, tá? Seria melhor se ele tivesse usado supremacia do interesse público, né? Algo nesse sentido. Mas aí eu acho que a questão, quando fala que pode ser delegada a particular, eu acho que ela é um equívoco quando ela afirma isso, tá bom? Letra C, o nosso gabarito, diz assim: o fundamento jurídico para o exercício do poder de polícia é o princípio da preponderância do interesse público sobre o particular, que dá à administração posição de hegemonia sobre os administrados. É isso, né, pessoal? O poder de polícia, o que que ele é? É você condicionar direitos e garantias que os indivíduos possuem, né? É aquela velha história. Todo mundo pode se deslocar pelo Brasil no horário que quiser, a hora que quiser e ir para onde quiser. Mas se você vai dirigir, por exemplo, você tem que respeitar uma série de regras, né? Você não pode pegar seu carro e entrar na rua e fazer o que quiser pelo caminho que você quiser, não. Tem que seguir regra de trânsito, respeitar os faróis de trânsito, usar cinto de segurança, ter carteira de habilitação, não usar celular, as vias que são contramão você não vai poder trafegar. Então perceba que você tem a sua liberdade de se deslocar, mas essa liberdade é exercida com condições, tá? Por que que se exerce com condições? Porque se todo mundo dirigisse da maneira como quiser, né, pela rua que for, a hora que for, sem respeitar farol de trânsito e tal, seria uma grande baderna, uma grande bagunça, né? Então a lógica do poder de polícia é justamente essa. Para, digamos, preservar a coletividade, condicionam-se as liberdades e garantias e os direitos dos particulares, tá bom? Então por isso que a alternativa é corretíssima quando fala do interesse público sobre o particular, a supremacia, né, do interesse público sobre o particular. Beleza? Então, letra C é o gabarito, letra D, né? São exemplos de atos da Polícia Administrativa Fiscalizadora a dissolução de uma reunião subversiva e o fechamento de estabelecimento comercial aberto sem observância das regras sanitárias. Pessoal, aqui tem uma grande sacada nessa alternativa aqui. O poder de polícia, ele incide sobre bens, sobre direitos, sobre bens e direitos, basicamente, tá? Esse é o poder de polícia administrativo. Perceba que se a gente está dissolvendo, né, acabando com uma reunião subversiva, por exemplo, as pessoas estão planejando dar um golpe contra o Estado Democrático de Direito, suponha-se, né? Então estão atentando aí contra o nosso regime democrático, e isso é um ato subversivo, né? Então são pessoas que estão fazendo isso. Se a gente vai e reprime uma reunião dessas, isso não é poder de polícia, por quê? Porque o poder de polícia administrativo, ele incide sobre bens e direitos, basicamente, bens, direitos, garantias e liberdades, né? Agora, se eu vou fechar uma reunião, eu estou atuando sobre as pessoas. Não tem direitos, não tem pessoas ali, desculpem, não tem bens, não tem direitos que nós estamos atuando sobre. A gente está atuando sobre pessoas. E quem atua sobre pessoas não é a polícia administrativa. Quem atua sobre pessoas é a polícia judiciária, tá bom? Então, essa é a grande sacada dessa questão aqui. Essa parte final da questão, quando a gente interdita um estabelecimento comercial que não observa regras sanitárias, aí sim, aí essa interdição, aí é manifestação do poder de polícia administrativa, tá bom? Aí tudo bem. Agora, essa questão aqui, né, de dissolver reunião subversiva, isso já não é de interesse, né, ou não é objeto da polícia administrativa, do poder de polícia, como a gente conhece e estuda em direito administrativo. Beleza? Então, esse exemplo aqui está errado. O segundo exemplo está ok, mas o primeiro está errado por essa razão que a polícia administrativa não atua sobre pessoas, tá bom? E na letra E, no tocante aos atributos do poder de polícia, pode-se dizer que são vinculados, que possuem executoriedade e coercibilidade. De fato, o poder de polícia, ele é autoexecutável e ele tem essa questão da coercibilidade, mas ele não é vinculado, pessoal. O poder de polícia, como regra geral, ele é discricionário e não vinculado. Ele é discricionário porque a administração pode escolher o melhor momento de atuar, o local onde ela vai atuar. Então, ela tem essa discricionariedade de escolher o momento e o local onde ela vai exercer a sua fiscalização, por exemplo. Tá legal? Então, ele não é vinculado. Esse é o grande equívoco aqui dessa questão.
Legal, pessoal? Então essas foram aí as duas questões da prova de escrivão de polícia, tá bom? Da Polícia Civil, desse concurso recente aí da VUNESP. Legal, pessoal? Então era isso, tá? Espero ter ajudado, ter esclarecido algumas coisas, espero que tenham compreendido aí as nossas explicações e até uma próxima. Um abraço a todos. Gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!